Fala, torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui no debate do pessoal da ESPN Brasil, falando sobre o São Paulo, a partida de ontem, o empate contra o Atlético Mineiro, jogo com muitas polêmicas ali da arbitragem, Pascoal, Silas, o Plihal e também o Zé Elias, né, falando, analisando os lances, falando sobre tudo isso e muito mais. Créditos aqui na descrição. O ESPN está chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva, deixa aquele like, ativa também o sino das notificações. Mas agora, bora para o vídeo. São Paulo no Mineirão, esperava o Mineirão lotado, mas menos de 30 mil pessoas. Decepcionante a torcida do Galo, é sempre muito presente. Esse jogo, num primeiro momento, seria disputado no estádio novo do Atlético, que está ainda na fase de troca de gramado para o gramado sintético. Acho que já até foi trocado o campo, mas ainda não oferece condições de jogo. Silas, São Paulo sem Pablo Maia já está há um tempão, né? Sem Lucas já está há também um tempinho, sem Oscar e sem o Luiz Gustavo, um problema sério de embolia pulmonar, segue internado no Einstein, está com a situação controlada. A informação que chega é que não corre riscos mais severos, mas é uma situação sempre muito desagradável e sempre grave. Tem que ter um acompanhamento. Será assim nos próximos dias, diria nos próximos meses. Retalhado desse jeito, São Paulo fez um jogo bem digno contra o Galo, né? E sem o Caleri, que entra no segundo tempo, né? Joga pouquinho, minutos, mas você vê, são as figuras do time. Agora, a Ferreirinha teve muito bem, depois acabou sendo até prejudicado, até palavras do Zubeldia, porque com a expulsão ele teve que fazer outras alterações para recompor e para ajustar ali. São Paulo passou só a se defender depois. Essa foi a bola do jogo de São Paulo com Essa o Ferreirão. Foi a bola, ele não viu o lance do Endrick lá no Real Madrid, né? Porque ele podia ter tentado uma cavadinha também e poderia ter se dado bem. Aí o lance da expulsão do Caleri. Daqui a pouco a gente já vai falar mais sobre ele. Mas o São Paulo, eu acho que por como começou contra o Sport, o time que vem da segunda divisão, empate no Morumbi, foi muita chateação, muita vaia. Ele preparou o time para o jogo da Copa Libertadores, ganha o jogo da Copa Libertadores, né? Lá contra o Tajeres de Córdoba, e vem para esse jogo fora de casa também, um jogo onde o Atlético era favorito. Mas o São Paulo fez o seu papel e eu acho. A gente já teve aqui em outros programas com o Zé acho que não vai concordar comigo, mas eu também acho que não tem o gatilho para expulsão ali, não. Eu acho que tem um braço aberto sim, mas não tem a arbitragem a gente vai falar daqui a pouquinho. Não, o São Paulo jogou bem, acho que jogou bem por aquilo que tinha e contra quem jogou, né, nos domínios do Atlético. Esse aí também vamos falar depois, porque Lianco. É um caso à parte, Só para fazer uma mediazinha com o São Paulo, que expulsar o cara aos 50. E a gente espera também que o Luiz Gustavo se recupere o mais rápido possível também e que não seja nada, né? O goleiro do São Paulo pegou, hein, gente? Pegou demais. Segundo tempo. O goleiro do São Paulo pegou, que foi um espetáculo. De novo. Pegar, eu acho ele bastante subestimado. Mas para mim é o melhor, depois do Rogério Ceni, é o melhor goleiro. Isso indiscutivelmente. Isso é indiscutível. E ele foi bem de novo ontem. Sem dúvida, mesmo. E isso ajuda bastante a gente. Ontem ele pegou demais. Sim. Pegou demais. Principalmente depois do São Paulo ficar com um jogador a menos. Quando o Caleri vai expulso, eu queria só... o time do São Paulo, ele tem 0 gol sofrido e 0 gol marcado. No Brasileiro, 2 jogos terminados em 0-0. 2 jogos em 0-0. 2 jogos em 0-0. Mas o São Paulo, nos 2 jogos, criou mais opções, jogou melhor. De um jogo para o outro, o São Paulo melhorou. Sim. São Paulo melhorou do jogo do Esporte para o jogo do Atlético. E se a gente pensar, pessoal, o Luiz Zubeldia estava na marca do pênalti. Não está mais? Acho que agora, se não derem um chabu na quinta-feira contra o Alianza Lima no Morumbi, o jogo que São Paulo vai fazer para mais de 50 mil torcedores. Você sabe que é um jogo à noite de quarta ou quinta-feira no Morumbi. É diferente Libertadores no Morumbi. A torcida não é chata como é no Campeonato Brasileiro. Mas São Paulo tem muitos desfalques, não vai ser na marra. Se o São Paulo vencer, vai ser na marra e no bafo da torcida. Eu estou falando que segunda-feira passada, o Zubeldia estava muito ameaçado e tinha 2 jogos muito desafiadores. O Tajeres na Argentina, um time argentino na Libertadores na sua casa é sempre broca, e o Atlético Mineiro no Mineirão, que não dá para comparar. As realidades são completamente distintas, Pascoal. Ontem,
O Júnior Vai ter a Santos, volta do- artilheiro vai ter da a volta última do Pico Libertadores, Gorosito, né? entrou faltando 10 minutos para acabar o jogo. A diferença No São é grande, Paulo né? só entra moleque. Não, mas O cara olha para o banco, não tem a... Zé, não Sei, tem a não, quem recorrer. Não tinha como fazer todas as E ele substituições, porque não tinha opção. E ele encontrou, pelo menos, uma segurança em relação à defesa, né? Porque Sim. ele põe o... São 6 Ferrares jogos lá seguidos atrás, põe com o 3 Ceni ali na zagueiros. frente. Nesses 6 jogos, o São Paulo sofreu 2 gols, os 2 gols de pênalti. Segura um pouquinho mais, mas é impossível você jogar 90 minutos e não ceder chances aos adversários, especialmente quando você tem qualidade. E o time do Pirra Atlético lembrou tem bem qualidade. também, é um Aliança Lima que eliminou o Boca na Bomboneira. Mas E pro Gorosito, técnico do Tigres, naquela confusão que teve no Morumbi contra o São Paulo, lembra? Ele é o técnico do Aliança Lima hoje, 2 centroavantes. Um se chama Paulo Guerreiro e o outro... É o Pirata. E o outro é o Barcos. Barcos, Hernan Barcos. Pirata. Juntando a idade dos dois, dá 114 anos de idade. Agora, veja Agora, o São os Paulo... 3 zagueiros do São Paulo ontem, muito bem. É difícil até me dizer qual foi surpreendendo o o melhor. Arboleda, meu. O Arboleda está me surpreendendo. Eu acho que pelo fato de ele ter... O Ferrarese... com mais segurança. O Ferrarese ajuda ele muito ali. E aí ele consegue segurar um pouquinho, porque assim, ele se desgasta só na boa, né? Ele E o conseguiu Cedric entender também não isso. inventa, né? O Cedric é Zé? pa- o Cedric Coisa só- maravilhosa, 6,5 todo jogo, nota 6,5 todo jogo, não complica, não vai ser brilhante nunca, não vai ser um cara que vai isso, chegar, não. que vai cruzar bolas É isso daí. incríveis, mas Zé, cumpridor, todo jogo na mesma batida. Isso ajuda o zagueiro. Sim. Né? Se Facilita, reclamou né? muito e se criticou muito, para mim, de forma muito injusta, o Volpe, mas não tinha zagueiro e não tinha volante naquela época. Pra mim, o Rafael hoje tem zagueiro e tem volante na frente dele. Além dele ser, para mim, acho que hoje melhor goleiro que o Volpe, que está brilhando muito no Grêmio também, hein? Tá pegando também. pegando. Para mim, o Alan Franco é o melhor deles. O Alan Franco, para mim, foi o melhor zagueiro do ano Para mim, passado. por do São serviços Paulo. prestados, ainda é o Arboleda, mas os 3 são do mesmo nível. O Ferrarese é muito bom jogador, o Arboleda é muito bom O jogador. Ferrarese entende muito bem a ultrapassagem do lateral, sabe se comportar Inteligentíssimo. também, sabe ir por dentro. Se precisar, ele entra para ser o primeiro volante. O Ferrarese entende o jogo. Sim. O Ferrarese tem essa vantagem. Olha o de primeiro entender cartão jogo. ali, ó. Agora a gente pode falar do Ramon Abate-Abel, Ele que deu amarelo aí para o Lianco e para o Ferreirinha, que foi o jogador empurrado. Aí o Ferreirinha nem estava na frente da bola. Né? A bola tá Não, longe. e bola olha, tá e olha longe, o ele nem olha o estava na- desrespeito dele com o Ferreirinha, porque você não pode dar cartão com o cara no chão. Não, Olha não lá. é isso, ele é ruim. O jogador no chão, ele deu o cartão. Eu não gosto do Abade. Eu não gosto dele. Desde que ele começou, eu sinceramente não gosto. É um dos árbitros que eu não tenho... Porque todo jogo você sabe que ele vai fazer alguma E coisa. é caseiro. Né? Todo jogo ele sabe. E ele tem uma... Não sei se é prepotência quando vai dar cartão ou quando ele vai se dirigir aos jogadores. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Pode ser que eu esteja errada. Mas a imagem é essa. Quando ele dá cartão pro Ferreirinha, ele alega que o Ferreirinha está na frente da bola. Sim. Só tem essa explicação. A bola nem estava à frente. A bola nem estava na frente. A bola estava do lado. Ele não teve nem a coragem, nem a capacidade de entender. Olha lá, ó. Fez nada. O cara toma o cara vai lá e e recebe empurra. a mesma punição de Sim. quem empurra. Olha lá, ele tá quieto, ó. A bola não estava lá, ó. Ele nem viu a bola. Não, ele tava falando com o na Scarpa. cara não do tava nem juiz. falando Ele com- nem viu a bola. E esse cara não foi suspenso? Ele não foi pra geladeira? Esse não foi pra geladeira. A bola tá do lado esquerdo, não tá nem na frente do Ferreirinha, aí ele toma o cartão amarelo. Aí depois tem o lance da Que expulsão. a gente vai mostrar agora. Não, a gente vai mostrar agora o segundo lance Sim. do Lianco. Quando os jogadores do São Paulo e o Luiz Ubeldia, que já estava doido da vida por conta daquele cartão pro Ferreirinha, aí o Zubeldia explodiu e aí a gente sabe o que acontece quando ele explode, né? Ah, é pra Aí era expulsão. pra segundo amarelo, Zé? Lógico. Falta por A trás é pra própria expulsão. reação em massa ali, Não Plirra, tem. já mostra, olha lá, todo mundo foi. Só que faltou Porque coragem não é que pra foi ele. um jogador ali, ou o capitão, ou não. Não, se Se Luciano era era no o Morumbi, capitão, né? o Lianco estava fora. Aí, por isso que eu falo, você tem que aplicar a regra, Plihal. Não importa onde Não seja. importa onde seja, você tem que aplicar a regra. A regra é o seguinte, uma entrada como essa é cartão amarelo. Ele já tinha o cartão amarelo, tinha que ser expulso. Aí faltou coragem ao árbitro. Faltou coragem a ele. Entendeu? Porque o Brasil inteiro viu, todo mundo viu. Eu acho que o Cuca deve ter pensado ali no banco, falei, Lianco, não faz Perdi o isso. Lianco. Você vai ser expulso, Lianco, pelo amor de Deus. Aí o árbitro não dá o cartão, e é natural. Eu vi um monte de gente criticando o Zubeldia. Não, porque o Zubeldia. Falar do ar-condicionado é fácil. Mole. Né? Falar do Não, o cara com a ar-condicionado corda é no facinho. pescoço ainda. Né? A pressão que existe para os treinadores hoje,
A pressão é muito grande. E o Zubeldia está com uma dificuldade maior. Primeiro, o Zubeldia não tem os jogadores que precisam para tirar. Lucas, São Paulo Oscar. mandou embora 18 e contratou 4. Sim, não tem. Então, Zé, tem o Zubeldia está tirando leite de pedra. E os Com muito menos qualidade, ele perde pro Botafogo no ano passado, campeão da Libertadores. Perdeu nos pênaltis. nos Quer dizer, pênaltis. então, E terminou o brasileiro em sexto. Eu só acho assim, com um elenco limitado. Ele perdeu a paciência com a arbitragem, ele deveria ter falado, não deveria ter perdido a paciência. Pascoal, mas não Cara, dá, ali na Pascoal. hora também não sei. Não dá, hein, É a Pascoal? reação de cada um. O emprego do cara está em jogo ali. Desse aí, pô. A carreira do cara está em jogo. não, ele é, É um novo. erro É a chance da primário. vida dele estar trabalhando no São Paulo. Ele é novo, Plirra, mas é uma briga que você não ganha. Essa lá, briga aí, ele o cara voltou ainda o cara pra- tem o cartão e tem a autoridade, você não tem nada. Você vai ser mandado, você vai isso sair aí do jogo. é uma Então, batalha que você não vai vencer. o E eu treinador acho que precisa também, saber. o que o Zé falou, o cara ainda vê o ar do abate ali, de superioridade, aí o cara E outra, termina de é ficar um erro, maluco. é um erro primário. É um erro primário que nem juvenil cometeria um erro desse, de arbitragem. E ele é FIFA. O que é o pior é FIFA. Entendeu? Ele é FIFA. Esse que é o grande problema. Ele está dizendo que Tem como? o Zubeldia falou, você tinha que ter dado o cartão, era para pedir Mas o é cartão. engraçado, ele não vê o Zubeldia aplaudindo ali. Alguém falou pra ele. Alguém falou pro árbitro, são o os quarto quatro- árbitro ali. Porque, olha, a hora que ele tá de costas pra lá, que o Zubeldia faz assim... E, É o quarto árbitro. A gente tem a fala do Zubeldia aí, né, Fabricião? Vamos escutar o Luiz Zubeldia a respeito da arbitragem do abate. O Wender vai Yo ter. no sé cuál es el criterio que usa, no es la primera vez que nos pasa con este árbitro, no es la primera vez. La jugada claramente ameritaba una amarilla. Hay cosas que no las puedo soportar, ¿viste? No las puedo soportar. Por supuesto, soy entrenador, no soy líder de los árbitros, pero es amarilla, doble amarilla, es expulsión. No entiendo por qué no lo hizo. No entiendo por qué. A mí no me interesa ser expulsado, no me interesa que salga en la televisión o en las redes sociales, no me interesa nada. Para defender al equipo, para defender a São Paulo, y aún si tengo que tener cuestionamientos por hacerme expulsar, lo voy a hacer y ya se lo advertí a todos, 1 y 1000 veces. Farei 1000 vezes para defender o São Paulo, Paulo Silas. Tá errado, não. Ele falou assim, e também não interessa a hierarquia, quem foi. Se foi o Ronaldinho Gaúcho, ou se foi o jogador que começou agora, se foi no primeiro minuto do jogo, se foi no último, tem que expulsar. O Lianco tomou conta do jogo. E no lance... O Lianco volta ao Brasil com essa postura de xerifão, né? Ou valentão, né? O que você acha dessa postura, Zé? Tem uma falta no Hulk, Plirra, no finalzinho do jogo. Tem que ver o Lianco como fala com o árbitro. Sim. Essa postura do Lianco, para mim, não serve para nada. Porque em quase todas as vezes ele se coloca em risco. E coloca o time em risco. Ele coloca o time em risco. O xerife muitas vezes não é dessa forma. Essa maneira do Lianco jogar, isso jogava lá nos anos 90, de provocação, de criar subterfúgios para você provocar o atacante. Ele conseguiu, por exemplo, tirar o Gabigol do jogo contra o Cruzeiro, no Clássico. Mas eu acho que o xerife, sabe qual é o xerife? O xerife é aquele que dentro do E vestiário... poderia ter sido expulso ali com o Dudu, Sim, né? também com o mesmo Dudu. jogo. Poderia não, ele tinha que ter sido expulso. Porque o que ele fez não se faz, ele pisou no Dudu. E ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Né? Tinha que ter sido expulso. A bola estava longe. Está longe, não. E se ele tivesse sido expulso, ele não teria sido o Gabigol não teria sido expulso. Porque o Gabigol foi uma resposta àquilo que ele fez no Dudu. O xerife, para mim, o xerife é aquele que quando entra no vestiário, todo mundo respeita. É aquele pelas atitudes, pelo comportamento, pela seriedade, pelo respeito, né, por aquilo que faz. Eu tive vários exemplos em relação a isso. Está aqui o Silas, o Pascoal, vocês também. Vários. Eu tive um cara que eu respeitava no olhar. E não é porque ele era grande e tal. O Silas jogou com ele, conhece. Chama-se Bernardo. Bernardo. O Bernardo, a postura dele dentro de campo, fora de campo... Mas aí era jogando no seu time, né? No meu time. Tinha algum jogador adversário que te intimidava? Não. Não, porque quanto mais me intimidavam, mais eu queria dar resposta. A única pessoa que não foi nem que me intimidei, mas foi que eu fiquei surpreso com a atitude, foi o Mazinho.
na época do Palmeiras, eu estava discutindo com o Cláudio Guadanho na lateral ali, que os jogos Palmeiras e Corinthians, né, sempre tem. E aí o Mazinho veio, pôs a mão no meu peito e falou assim, garoto, vai jogar bola. Mas falou num tom mais assim, que foi como se eu tivesse sido chamado a atenção. Falou assim, sai daqui que você está fazendo besteira, vai jogar bola. Esquece, vai jogar bola. Foi a única pessoa. O resto, todas as pessoas, eu sempre usava isso para mim como incentivo. Se me desse uma porrada, ótimo. Vai ser uma guerra, né? Agora, esse tipo de comportamento do Lianco, ele está sempre numa linha tênue. Sim. Entre se tornar o xerife para a torcida, porque isso não significa que você vai ser dentro do campo. Para jogar para a torcida. Né? Para jogar para a torcida, porque o que ele faz é para a torcida. Tanto é que a declaração dele, ele fala, depois do jogo, faço e farei sempre para o Atlético. É errado. Se você quer fazer as coisas por bem para o Atlético, você não pode ser expulso da forma como você foi aos 95 minutos de jogo. Numa falta desnecessária no meio campo. Vai desfalcar o Atlético. Né? Vai desfalcar o Atlético. Eu tive o Ruggeri no São Lourenço, companheiro nosso de ESPN, lá na Argentina. O cara era respeitado por nós e pelos adversários. Esse é o xerife. Pela forma. Era malvado. Não, o Lianco é um coroinha perto do Ruggeri. Vamos escutar agora o Cuca falando... É isso, torcedor do São Paulo, um trecho para vocês aí do debate do programa, né? Equipe F, o antigo ESPN FC. Pessoal falando sobre o São Paulo e a partida de ontem, né? Contra o Atlético Mineiro. Ficou no empate, jogo com polêmicas ali da arbitragem. Natural, né? Futebol brasileiro, a arbitragem é fraca. O São Paulo ontem, a expulsão do Caleri foi injusta. O Lianco tinha que ter sido expulso ali no primeiro lance, né? Não foi expulso. Foi ser expulso depois. O Zubeldia tomou também cartão vermelho, foi expulso mais uma vez. O Zubeldia ontem representou, né, o torcedor do São Paulo, estava pistola ali, chateado com a arbitragem, reclamou e acabou sendo punido, sendo expulso, mais uma expulsão, né, do Zubeldia, e o torcedor ficou na bronca. É claro também que o time não está jogando aquele bom futebol, ontem sem o Lucas, sem o Oscar, os principais jogadores, o São Paulo também, que já está pensando, né, na próxima partida pela Libertadores contra o Alianza Lima, esse jogo que vai ser no Morumbi, mas é aguardar, né, a sequência dos próximos jogos. Não foi uma grande atuação ontem, mas o que chamou mais atenção, né, foi a arbitragem. A arbitragem do futebol brasileiro é péssima, né, preocupa demais a cada rodada, principalmente no brasileiro, né, a cada rodada tem polêmicas, né, mais de uma polêmica em relação à arbitragem. Teve no jogo do Palmeiras, que deram um pênalti lá inexistente. Teve no jogo do Internacional contra o Cruzeiro, no jogo do São Paulo e outros jogos também, né? A arbitragem é muito fraca e todas as rodadas aí o destaque é a arbitragem. Mas é isso. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. A sua opinião, se você concorda, discorda, valeu e até o próximo vídeo.